Olá, sejam muito bem-vindos. Vocês estão ouvindo o podcast Vozes de IA. Olá, pessoal! Para quem está chegando agora, aqui é um espaço que a gente criou usando vozes como a minha, que são geradas por inteligência artificial, para a gente poder mergulhar fundo em obras autorais inéditas. Eu sou a voz e as histórias que a gente analisa aqui são da Thaís, a criadora do projeto. E hoje o material é... Uau! É o prólogo de uma história chamada Eleanor Graves. Exatamente. É um texto bem curto, mas, nossa, a densidade dele é impressionante. Parece uma confissão, sabe? Total. É como se fosse uma gravação, né? Alguém que deixou aquilo pra trás pra explicar como tudo deu tão errado. Isso. E o nosso objetivo aqui é justamente esse. É usar esse prólogo para tentar mapear essa personagem, a Eleanor. Tentar entender o que leva alguém que se sente assim, tão invisível. Complexa e, vamos ser sinceros, perigosa. Muito. E tudo já começa com a primeira frase dela, que já é um soco no estômago. Ela diz: "Eu não planejava mentir, eu só não achei que alguém fosse escutar." Essa abertura é simplesmente genial. De cara, a gente já sabe de duas coisas. Primeiro, uma mentira foi contada. Sim. Essa mentira cresceu tanto, mas tanto, que ganhou um público. A história não é sobre a mentira em si, mas sobre a origem dela, sabe? O que acendeu o pavio. Então vamos começar por aí. Pela protagonista, a Eleanor Graves. O texto diz que ela trabalha num dos jornais mais importantes de Nova York, o que, à primeira vista, soa super prestigioso, né? Claro, mas a realidade que ela descreve é o extremo oposto. A descrição que ela faz do espaço de trabalho dela já diz tudo. É de uma anulação completa. Ela fala de uma mesa que não é minha, um computador que nunca leva meu nome. E café frio esquecido ao lado de textos que eu não escrevi. Isso é mais do que som dia ruim no escritório, né? É a descrição de uma existência fantasma. Exato. Ela tá no centro da produção de narrativas, mas ela mesma não tem nome, não tem posse, não tem nem um café quente. E a função dela é a materialização disso tudo. Completamente. Ela revisa os textos de escritores homens para fazê-los parecer brilhantes, invisivelmente. Ela é a arquiteta anônima por trás do sucesso deles. O que é uma faca de dois gumes, né? Por um lado, isso a humilha. A gente vê isso na dinâmica com o chefe, que elogia mulheres fortes e logo depois pede para ela pegar um café. É o clichê da hipocrisia corporativa, mas funciona para mostrar o ponto. Funciona perfeitamente. Mas, por outro lado, essa posição dá a ela uma expertise única. Ela entende como narrativas são construídas. E, mais importante, como elas podem ser inventadas. Mas você acha que ela já tem consciência desse poder? Porque a sensação que o texto passa é de pura frustração. Ela diz que aprendeu a sorrir sem mostrar os dentes. Boa pergunta. Para mim, isso não soa como poder. Soa como raiva contida, sabe? Uma performance para sobreviver. Eu acho que a consciência ainda não tá lá, mas a habilidade já tá. O sorriso é contenção, não é submissão, entende? Ela tá guardando essa raiva, acumulando conhecimento. Cada artigo que ela conserta é uma aula sobre o que convence as pessoas. É um bom ponto. Ela é uma especialista nas ferramentas, só não tem permissão para usar em nome próprio. Exato. E essa frustração toda já daria uma história. Mas o que ela faz quando chega em casa à noite, aí, nossa, a coisa toma outra dimensão. É uma virada de chave total. O texto diz que ela não relaxa com comédias, com coisas leves. Ela escuta gravações e lê transcrições de assassinos em série. A frase dela é muito forte. Algumas pessoas dormem com música. Eu durmo com monstros. Eu fiquei tentando entender essa obsessão. Sim. Por que assassinos em série? O que essa escolha diz sobre o que está faltando na vida dela? Eu acho que vai além de um simples escapismo. Ela não tá fugindo para um mundo de fantasia. Ela tá mergulhando numa realidade brutal. É como se ela trocasse a impotência profissional por uma posição de poder intelectual sobre as narrativas mais sombrias que existem. Uma tentativa de dominar o caos, porque ela não consegue dominar o próprio escritório. É por aí. E o texto deixa bem claro, o interesse dela não é na violência. Não, não é. Ela busca o momento exato em que algo se rompe e nunca mais volta ao lugar. É a psicologia da fratura que atrai ela. Exatamente. É a mentalidade de editora dela aplicada a esse hobby sombrio. Ela está analisando a estrutura da história. Só que, aí, ela encontra outra frustração.
Outro beco sem saída. Isso. As histórias dos assassinos famosos, como ela mesma diz, já foram dissecados, mortos 2 vezes no corpo e na narrativa. Não tem mais nada para descobrir ali. Ou seja, tanto no trabalho quanto no hobby, ela não consegue ser autora de nada. As histórias ou não são dela, ou já foram contadas até exaustão. E é aí, nesse cenário de frustração dupla, que aparece o que ela chama de uma brecha. Um espaço vazio. Um espacinho no jornal, uma matéria curta, sem importância, que precisa ser preenchida. E a percepção dela sobre isso é a chave de tudo. Ela pensa: espaços vazios nunca ficam vazios por muito tempo. E pela primeira vez ela sente que pode ser a pessoa que vai decidir o que entra ali. A combinação é explosiva. Ela tem conhecimento sobre a mente dos assassinos e, de repente, uma tela em branco. Só falta história. E aí entra a amiga dela, a Iris. Nossa, essa cena. É construída toda no contraste. Um apartamento calmo, vinho, uma conversa tranquila, e no meio disso tudo, a Iris solta a bomba. Então, inventa um. A reação da Eleanor é a que a gente teria. É choque. Eu não posso inventar um assassino em série, Iris. É um absurdo total. Claro, é uma quebra ética fundamental. Mas a resposta da Iris é o que torna a cena tão poderosa. Ela não debate a moralidade da coisa. Não, ela vai direto na praticidade. Quando a Eleanor diz que não é assim que funciona, a Iris responde, com uma calma assustadora. É exatamente assim que funciona. E aí, ela usa a própria obsessão da Eleanor contra ela, né? Aponta para um assassino específico, Silas Blackwood, e oferece a lógica mais fria e sedutora possível. Ele está morto. Quem iria desmentir? Essa pergunta. Essa pergunta é o centro de tudo. É um comentário brutal sobre a natureza da verdade na mídia. A Iris está dizendo que a verdade não é o que aconteceu, mas o que é publicado por uma fonte crível. E vindo de um grande jornal, a história se torna verdade. Exato. A sugestão da Iris é a chave que abre uma porta eticamente muito perigosa, mas imensamente tentadora para Eleanor. Vamos falar um pouco da Iris. Ela parece uma personagem secundária, mas o papel dela é de catalisador. Você a vê com uma amiga tentando ajudar ou como algo, sei lá, mais sinistro? É uma ótima pergunta. Eu a vejo menos como uma pessoa real e mais como uma função narrativa, sabe? Ela é a voz da transgressão que a Eleanor ainda não tem coragem de usar. A Iris não tem os freios morais. Ela é o diabinho no ombro da Eleanor. Perfeito. Ela é o diabinho no ombro, oferecendo a solução mais simples e mais perigosa. Se a história é boa e ninguém pode provar que é falsa, qual é o problema? E a palavra inventa fica ecoando na cabeça da Eleanor. É a permissão que ela não sabia que precisava, é a chance de ser a autora, a criadora, a dona de uma verdade. E vamos pensar no mundo de hoje? Uma história dessas, vinda de um jornal prestigiado, não ia ficar pequena. Ia explodir, virar podcast, documentário. Thread no Twitter. Com certeza. A mentira dela tem o potencial de criar um ecossistema de conteúdo inteiro baseado no nada. A pergunta da Iris abre a caixa de Pandora da desinformação, só que com um verniz de credibilidade. É assustador. E o texto mostra que a decisão já está sendo tomada num nível quase inconsciente. Ela diz: comecei a roer a unha. Um hábito antigo que sempre volta quando algo dentro de mim já decidiu antes de mim. O corpo dela já cedeu à tentação. Antes mesmo da mente racionalizar. É uma decisão visceral. Totalmente. É a resposta a anos de frustração, de invisibilidade. A oportunidade de preencher o vazio dentro dela com algo que é só seu é forte demais para ser ignorada. E a ginástica mental que ela faz para se justificar é brilhante. Ela não pensa, vou cometer uma fraude. Ela pensa que não estava criando nada, só preenchendo um vazio. Exato. Ela recontextualiza o ato. Não é uma criação. É quase um serviço, como tapar um buraco na rua. Ela se convence de que o vazio da página e o vazio da vida dela são a mesma coisa. E isso leva à conclusão que é o manifesto pessoal dela. A frase que justifica tudo. A única coisa que ainda não tinha sido escrita era o que nunca aconteceu. Essa frase é de arrepiar. Ela transforma uma mentira num território narrativo virgem. É como se ela dissesse: as histórias reais já têm donos.
A única fronteira que sobrou para mim é a da ficção. É uma apropriação radical do ato de contar histórias. E é aí que o prólogo se fecha num círculo perfeito. Ele volta para o início. Aquela primeira frase, se você está ouvindo isso agora, então eu falhei nessa parte, de repente ganha um peso enorme. Fica óbvio que a história não ficou pequena. A mentira não ficou contida. Ela foi sim escutada. E muito. A confissão gravada que a gente está ouvindo é a prova de que o plano de se manter invisível por trás da mentira deu espetacularmente errado. Ela queria criar a história sem ser a história, mas acabou virando o centro de tudo. E a última frase do prólogo sela o destino dela. Depois de decidir ir em frente, ela reflete. E talvez esse tenha sido o meu maior erro. Não tem ambiguidade nenhuma, né? Não é talvez tenha sido um erro, é o maior erro. Exato. O prólogo inteiro, então, não é sobre uma decisão, mas sobre a anatomia de uma catástrofe que já foi anunciada. É uma estrutura muito, muito inteligente. Começa nos escombros do futuro e depois nos leva passo a passo pela estrada que levou até lá. O desejo de ser vista, a frustração, a obsessão e a oportunidade que parecia inofensiva. E a ideia de preencher um vazio com uma mentira vira a grande metáfora da história. O vazio não era só na página do jornal, era na vida dela, na autoestima, no senso de propósito. E a questão que o prólogo deixa no ar é devastadora. O que acontece quando a ficção que você cria para preencher um espaço se torna maior e mais perigosa do que você? No fim das contas, a história da Eleanor começa com um desejo muito humano, sabe? O de ser visto, de ter a autoria de alguma coisa, de sentir que a sua voz importa. O problema é o caminho que ela escolhe. Exatamente. Ela tenta curar a própria invisibilidade, criando uma figura que é o oposto do anonimato. Um monstro famoso, mesmo que de mentira. É um paradoxo. Ela quer o poder da criação, mas sem a responsabilidade da autoria. E o prólogo já nos diz. Isso é impossível. A criatura sempre se volta contra o criador. O que nos leva a uma reflexão final, talvez. A fonte deixa claro que Eleanor se sente impotente, uma editora das histórias dos outros. A questão que fica ecoando é, ao inventar a história de outra pessoa, ela está finalmente tomando o controle da própria narrativa? Ou ela está, na verdade, só construindo uma prisão muito mais sofisticada para si mesma? Uma prisão da qual, talvez, ela nunca consiga escapar. Bom, você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Vozes de IA. Se este conteúdo fez sentido, se te fez pensar, curta, comente e se inscreva no canal para acompanhar os próximos. Obrigado pela companhia, pessoal. Obrigada pela escuta e até o próximo capítulo.